Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana. Hoje, feriado, gregoriano, de festas, e estamos aqui na manhã deste terceiro dia para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Terumar. Hoje estamos no dia 26 do mês de... ou melhor, dia 26, desculpa, dia 17 do mês de fevereiro do ano de 2026. E estamos no dia 30 do mês de Adar, do ano de 5.786, né? Então hoje faremos a leitura da terceira aliá da Parashá Terumar, e a leitura de hoje está no capítulo 26, do verso 1 ao passuque 14. E eu quero aqui, deixar o nosso Boker Tov, nosso bom dia a todos os nossos amigos, todos os internautas, a comunidade Anusim Brasil. Que Hashem os abençoe grandemente, tenham todos um ótimo dia. E a você que hoje, dia 17 de fevereiro, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, muitas felicidades, que Hashem lhe abençoe grandemente. Pedimos a você que possa deixar o seu like desta transmissão e compartilhe o nosso canal com seus amigos e com os seus familiares. Vamos então à leitura da terceira aliá da Parashá Terumar, 19ª porção, que está então no capítulo 26, do verso 1 ao passuque 14. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E farás 10 cortinas de linho torcido e tecido de lã azul celeste, púrpura e vermelha para as laterais do tabernáculo. E farás nelas desenhos de querubins, obras de artista. Cada cortina medirá 28 cúbitos de comprimento e 4 de largura. Elas serão ligadas uma às outras através de 50 laçadas de tecidos de lã azul celeste e 50 ganchos de ouro, e o tabernáculo virá a ser um todo. E farás 11 cortinas de pele de cabra para colocar sobre o tabernáculo, com 30 cúbitos de comprimento e 4 de largura cada uma. Elas serão ligadas umas às outras através de 50 laçadas e 50 ganchos de cobre, e serão como um todo. E farás para cobrir o tabernáculo uma coberta de ouro de carneiros, uma coberta de couro de carneiros tintos de vermelho, e outra coberta de ouro de tarraxe por cima. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayol lanu atah betorreno, Baru atah Adonai noten hatorá. Seguimos então com a leitura da Parashá Terumar, cujo seu significado é contribuições. Nós vimos na segunda aliá, quando Moshe ouviu tudo o que seria necessário para a construção do tabernáculo, Moshe ouviu que Hashem determinou a medida exata, comprimento. Então,
no final da leitura, né, conforme vimos na leitura anterior, diz, deverás fazê-la conforme te foi mostrado no monte. Então, Moshe, como temos já comentado, Moshe agiu como um arquiteto, né, que pegou uma planta para executar, né, um engenheiro, um arquiteto, na verdade, podemos dizer que o arquiteto foi o próprio Deus, né? Porque foi ele que projetou toda a construção, todo o projeto, na verdade, foi feito pelo Eterno, né? A construção foi tudo projetado pelo Eterno. Moshe age, de fato, como um engenheiro, né? Que vai pegar toda aquela planta, com todas aquelas medidas, assim como um engenheiro literalmente faz, ele pega todas as plantas e começa a execução da obra. Claro, tendo ali outros que vão cumprir sua função, né? Como encarregados, pedreiros, carpinteiros, ferreiros. Então, numa construção civil, literalmente, né, é esse o processo conforme nós conhecemos. E na construção do tabernáculo, que é o que nós estamos estudando, quem projetou a construção, medidas, a largura, comprimento, tudo foi obra do Criador. O Criador que projetou a sua própria morada, né? Ele que projetou a sua própria morada. E assim, nós, né? Se vamos fazer uma casa, vamos construir uma casa para morarmos, de fato, é o marido e a mulher, a esposa e o esposo. E se já tiver filho, os filhos também vão dar as suas opiniões, né, em relação ao seu próprio quarto, as suas próprias acomodações. Mas quando o casal não tem filho e vão construir uma casa, o homem e a mulher, né, que vão projetar essa construção. O tamanho, como vai ser, quantas aberturas, quantos quartos, sala, cozinha. Então, todo o projeto é feito e depois então, contratado um engenheiro e este, então, vai ter uma construtora com pedreiros, carpinteiros, todos os profissionais e começar a execução desta obra. No caso do tabernáculo, nós temos aqui o arquiteto, o próprio Deus, temos aqui o engenheiro, digamos Moshe, e agora precisa dos trabalhadores, da mão de obra, né? Então, quem executou foi o povo. O povo, voltando um pouquinho, na questão de uma construção de uma casa, não é o arquiteto nem a empreiteira que vai tirar dinheiro para construir. Lógico que não. Numa construção de uma casa, uma vez projetada e já está ali no papel, quem tem que ter recurso para construir essa casa é quem projetou. É o próprio casal que tem que ter dinheiro, logicamente, para construir essa casa. No caso do tabernáculo, já vimos que o arquiteto foi Deus, Moshe foi um engenheiro, agora precisava desses trabalhadores, dessa empreiteira para colocar em prática todo aquele projeto. Mas, além do trabalho físico, precisaria do quê? De contribuições. Então, quem foi que contribuiu? O povo.
o povo mesmo, o próprio trabalhador, ele contribuiu. Ele tirou, um trouxe ouro, outro prata, outro tecido, já tingido de vermelho, conforme Deus determinou. Então, todo o material, né, para a construção, as cortinas, conforme lemos aqui na Aliá, né, as 10 cortinas de linho. Quem foi que preparou as cortinas? Foram os trabalhadores? Foram as trabalhadoras. Mulheres também contribuíam. As mulheres poderiam não estar lá no serviço, digamos, mais pesado, mas elas ajudavam. Elas ajudavam com a confecção das cortinas, tudo que era a parte de, digamos assim, do acabamento ali, da parte interna, né, das cortinas, das toalhas, da mesa, das preparação ali, as mulheres também faziam esse trabalho de tingir, né, os tecidos, os couros, também as mulheres contribuíam. Então, foi uma obra que, de fato, ela foi concluída, né? A gente sabe que o tabernáculo foi inaugurado, mas isso só foi possível mediante a ajuda, né? Que todos se empenharam. Então, todos se uniram em prol desta construção e, no fim, o tabernáculo é inaugurado, né? Então, é importante nós termos em mente que nós, não é, como já falamos aqui, contribuir não é só financeiramente. A parte financeira já é uma obrigação que nós temos, porque a gente sabe, se nós não contribuirmos financeiramente, nós não temos um local. Como é que nós vamos pagar a internet, pagar o aluguel, se não houver a contribuição? Então, essa questão, essa parte de contribuição já é uma obrigação, digamos assim, já é um mandamento que nós sabemos que temos que cumprir para poder manter o local, assim como era na época tanto do tabernáculo como na época do Beit HaMikdash. E o povo contribuía, né, eram feitas umas contribuições para manter o Kohanim, os levitas, no trabalho no templo. Houve uma ocasião que o povo não contribuiu. E o que aconteceu? Os que trabalhavam abandonaram. Abandonaram, porque como eles vão sobreviver? Afinal, os levitas eram casados, tinham os filhos. Os sacerdotes também eram casados, tinham filhos. Como manter a família se não trabalham? Então, os levitas, os sacerdotes, quem administrava o serviço no templo, ele era mantido pelo povo. Então, isso já era um mandamento que todos eles sabiam. Eles sabiam, dependente de qualquer coisa, eles tinham que manter os homens que trabalhavam no templo. Isso já era um mandamento. Agora, antes da construção, agora falando dentro desse projeto da construção, precisava tanto da mão de obra como também da contribuição. E o povo atendeu o pedido ou não? Atendeu, sim, o povo atendeu o pedido, de maneira que, como já falamos, Moshe pede chega, né? Então, olha só, o quanto o povo contribuiu. Por quê? Porque eles sabiam que a construção do tabernáculo era a presença de Deus, né, no mundo. Enquanto o tabernáculo esteve ali, enquanto o templo esteve ali, a Shekhinah de Hashem, a presença de Deus, era constante neste mundo. Então, eles trabalharam por esta causa. Então, nós temos, né, que também fazermos a nossa parte, tanto na questão, naquilo que já é um mandamento, no Maser, mas também
não deixarmos de contribuir, né, com a comunidade. Então, oxalá que amanhã, né, ou hoje mesmo, tivéssemos um número de pessoas na comunidade aonde pudéssemos arrecadar hoje aí 200, 300 mil reais e construirmos uma sinagoga. Seria maravilhoso, né? Eu creio que, por exemplo, igual aqui na nossa cidade, com em torno de 300, 500 mil reais, nós construiríamos uma sinagoga. Então, é fato que é um valor alto, sim, é um valor alto, mas se tivéssemos um número de pessoas aí e todo mundo contribuísse, nós iríamos arrecadar não só os 500, e arrecadar muito mais. Então foi isso que o povo fez, o povo contribuiu. O povo trouxe, atendeu o pedido e foi construído o tabernáculo sem o dinheiro que comprometia o sacerdote. Ninguém tirou do macer. Ah, não, eu tirei, já entreguei lá eu entreguei lá o macer na construção do templo, agora eu não vou levar para o sacerdote. Não podia. Não podia comprometer o sacerdote. O sacerdote não podia ficar sem a contribuição dele. A construção do tabernáculo foi um projeto à par e que o povo entendeu e contribuiu. Então, 600 mil homens ali, famílias, digamos assim, cada um contribuiu, um trouxe uma coisa, outro trouxe outra, né? É como a gente vê, por exemplo, quando ocorrem as calamidades, as enchentes, né? Então, quando ocorre uma enchente em determinada cidade, então os órgãos públicos, eles vão fazer um pedido, eles vão pedir para que a população, os moradores do estado, se unam para ajudar aquela cidade que sofreu com essa calamidade. E o que a gente vê? A gente vê uma resposta imediata, que são arrecadados toneladas e toneladas de comida, né? Então, quando é feito um pedido e tem uma causa, o povo contribui. O fato é que o povo vai contribuir. Mesmo aquele que não tem, ele tira 1 quilo de arroz e ele vai lá e entrega, ele contribui. Como diz o ditado, ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Então é importante, por isso que o tabernáculo foi construído, porque o povo abraçou a causa e contribuiu mesmo, e a ponto de Moshe pedir para parar. Já tinha tanta coisa ali que dava para construir 2 tabernáculos, né? Então é isso, é contribuir. Então nós temos que trabalhar dessa forma, né? Ter isso na nossa mente, no nosso coração, né? De contribuir, porque tudo que a gente faz é em prol do povo, então é em prol da comunidade, é em prol do mundo, né? Trabalhando para um mundo melhor. Então é isso. A gente vê, né, as religiões que fazem essas campanhas aí, embora às vezes uma coisa totalmente errado, né? Tem coisas aí que são absurdo o que esses homens fazem. Mas eles vão lá e pedem, eles não têm medo não, eles chamam lá o povo, olha, eu preciso aqui de 100 pessoas que dê R$1.000. Vai lá, aparece 100 pessoas e dá R$1.000. Aí o outro fala, eu preciso de 1.000 pessoas que dê R$1.000. E os caras vão lá e dão, né? Então, é isso. As pessoas nas religiões acabam contribuindo. E nós temos que ser bem mais, assim, digamos assim, termos uma mentalidade totalmente diferente, né? No que diz respeito à causa,
porque a nossa causa é em prol da comunidade. Nada se compara ao que se ouve por aí. Mas a nossa causa de contribuição é em prol da comunidade. Então, quem sabe um dia a gente consiga também, né? Termos aí um número de pessoas que cada um, que não precisa contribuir com R$1.000, se cada um contribuir com R$100, é só fazer as contas para 500, 600 mil reais, quantas pessoas precisam? Então, a gente consegue também, e com 600 mil reais se constrói uma sinagoga. É isso, são projetos, tá bom? Então, vamos seguindo. Que Deus nos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.